E aí pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Mátesis. E nesse vídeo aqui eu vou estar reagindo, né, a um corte do Flow em que o Alberto Delissola e o Vitor Santos, eu acho, do canal Metaforando, eles tratam ali de uma série de tópicos sobre a psicologia, principalmente filosofia da mente, a natureza da mente, né, qual a natureza ontológica da mente, tópicos ali relacionados com a filosofia da ciência, né? Principalmente ali em torno da demarcação entre ciência e pseudociência. E eles tratam desses temas, né, de uma maneira um tanto quanto ingênua e superficial, né? E esse vídeo aqui vai ser justamente tentando reagir, tentando aprofundar um pouco mais esses temas que são levantados nesse corte do Flow. Na verdade, esse vídeo, a orientação dele era ter sido feito antes lá do debate, entre aspas, com o Alexandre Porto, né? Porque, na verdade, eu vi esse corte do Flow por intermédio do canal do Vitor Helios, né? Então, a ideia era justamente ter feito. Se eu não me engano, eu cheguei até a comentar lá no canal do Vitor Helios quando ele fez esse vídeo. Então, eu estou justamente retomando esse plano que era ali de fazer esse vídeo ainda antes do debate com o Alexandre Porto, o debate, né? Então, a gente vai justamente seguir esse plano. Então, basicamente, essa é a orientação do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Curta, compartilhe, divulgue nas redes sociais. Se você tiver qualquer questão aí e quiser levantar, coloque aí nos comentários, que eu posso estar aí trocando ideia com vocês. E vamos lá para o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. E a alma é clonada também? Pois não, mas essa pergunta é muito legal. Olha que pergunta legal. Ele pergunta se a questão aqui toda começa com essa pergunta do Monark, né? Que é: a alma é clonada também? E aí o Alberto Delissola vai tentar desenvolver um ponto dele. Tá, alma. Aliás, eu vou falar um negócio. Clone tem alma, né? Bizarro. Pois é, a grande questão é essa. Quando a gente sai do campo da ciência, a gente vai surgir com perguntas, cara, que são impossíveis de resolver e que vão surgir mais perguntas ainda. Só vai trazer perguntas. É mais razoável a gente pensar o seguinte: quando me perguntam, Alberto, você acredita na alma? Tá, mas se alma... Aqui cabe já um comentário, né? Primeiro, aqui já há um erro, porque o Alberto Delissola, ele parece ter uma visão tremendamente ingênua, que ainda vem do século ali, por volta do século XIX, do século XX, em que se pensava que a metodologia científica é um monolito, né? Há uma metodologia no âmbito da ciência e ela determina o que é científico e o que é não científico. Isso ainda está presente, por exemplo, ali no início daquelas discussões em filosofia da ciência em torno do falsificacionismo e do verificacionismo, né? Em que se admitia justamente que havia um componente fundamental que unificava a ciência, e esse componente era aquele componente demarcador do científico e do não científico, né? Isso está claramente, por exemplo, numa obra que se tornou bastante célebre, que é a obra sobre a pesquisa científica do Karl Popper, né? A lógica da pesquisa científica. Então, essa visão, hoje em dia, já está completamente derrubada, né? Em primeiro lugar, por conta, por exemplo, da questão da tese do Pierre Duhem Quine, né? Chamada tese do Duhem Quine, que mostra que verificações e falsificações só fazem sentido num sentido holístico. Ou seja, se eu falsifico, ou se eu verifico uma coisa, isso não determina, por exemplo, no caso da falsificação, o que é falsificado. Se foram as pressuposições de background, se foram as hipóteses auxiliares ou se foram as hipóteses principais, né? Você não consegue, simplesmente por meio da falsificação, você não consegue determinar o que é falsificado. E o segundo ponto, óbvio, é que simplesmente isso não corresponde à prática científica, né? Certas áreas da ciência utilizam métodos hipotético-dedutivos, outros utilizam métodos de determinação de Mill, outros determinam determinadas orientações indutivas, por exemplo, no uso da inferência estatística, né? Então, essa visão monolítica, né, de que a ciência, né, já mostra uma completa ignorância do que é feito na ciência e da discussão sobre a discussão atual sobre filosofia da ciência, né? O outro ponto é que
também no âmbito mais da metafísica da ciência, isso também está errado. Porque, embora a ciência tenha um núcleo, né, empiriológico, como diria ali o Jacques Maritain e outros, né, esse núcleo empiriológico ele se distingue em duas orientações, né, o âmbito empiriométrico e o âmbito empirioesquemático. O âmbito empiriométrico é aquele que toma a matematização como o núcleo do empreendimento científico, enquanto que a orientação empirioesquemática é aquela que se orienta mais para uma descrição e para o uso de noções regulativas, por exemplo, como na biologia e em outras ciências que tem essa orientação empirioesquemática. Então, você vê que há uma série de múltiplas orientações no âmbito da ciência e dizer que a ciência é um monolito pelo qual só perguntas dentro desse âmbito fazem sentido e outras, se sair desse âmbito, são questões completamente vazias, é simplesmente uma caixa de ressonância do verificacionismo que já foi completamente destruído, né? Principalmente porque ele é autorrefutável, né, o verificacionismo. Então, essa orientação do Alberto de Lissola só mostra um caso de ignorância sobre o status questionis, né, que é no âmbito da ciência. Desde Aristóteles, né, já se sabe que um dos momentos iniciais da pesquisa científica é justamente o levantamento das teses fundamentais, né? Quando você vai fazer uma pesquisa científica, o que você faz justamente é o quê? É você fazer um levantamento bibliográfico da pesquisa, das principais teses ali que foram articuladas naquele tópico que você vai investigar. O que o Marcelo de Lissola nesse ponto faz é justamente não ter uma orientação científica, né? Uma orientação científica básica, é justamente a compilação daquilo que o Aristóteles chamava de endoxa, né? As opiniões dos sábios, as opiniões que foram estabelecidas dentro daquele corpo científico, né? Daquele âmbito científico, de pesquisa científica, aquele âmbito de investigação. Mas vamos continuar. É a psique. Outra coisa, né, que eu ia comentar também é que ele afirmar que dentro de um âmbito da ciência, primeiro que não faz sentido ele dizer isso se ele não utiliza e define qual é esse âmbito da ciência, né? Dizer que perguntas que estão para fora desse âmbito da ciência não fazem sentido sem definir esse âmbito da ciência, simplesmente é ininteligível. Você não sabe o que é que ele está querendo dizer com isso, né? Até porque, historicamente, o âmbito da ciência, né, foi se modificando gradativamente, principalmente a partir da modernidade, e a partir do século XIX, em que meio que o termo ciência ficou mais grudado com o âmbito da ciência moderna, ao ponto de que a física se tornou uma espécie o núcleo duro da ciência, né? A ponto de se pensar que toda a ciência é redutível à física, o que hoje é uma questão já meio que estabelecida que, por exemplo, a química é um âmbito independente da física, a biologia é um âmbito independente da física e por aí vai, né? Isso já está refletido naquilo que eu chamei daqueles os dois âmbitos da pesquisa empiriológica, né? Quando me perguntam, Alberto, vamos continuar aqui. Acredito na alma. Tá, mas se alma é a psique, que vai ser as minhas emoções, minhas sensações, minha consciência, é claro que eu acredito. Tá falando nos choquinhos na tua cabeça. Exatamente. Inclusive a história é muito legal. Aqui outro problema. Aqui já começa outro problema, porque o fato de você ele simplesmente não entende o que é alma, na verdade, né? Porque a alma é simplesmente o princípio, tudo que existe, né, está submetido a uma estrutura modal, né, que é uma estrutura de potencialidade e atualidade. O que ele não entende é que a alma é justamente o princípio, um princípio constitutivo atual do corpo, né? É por isso que Aristóteles vai dizer no De Anima que a alma é a forma do corpo, né? A forma do corpo é o princípio que dá, o princípio determinante que faz com que um corpo tenha uma determinada ordem, né? Por exemplo, que um gato tem uma ordem, um componente determinante distinto, por exemplo, de um mineral, né? Porque tem uma forma, tem uma alma distinto o gato tem uma alma, ou seja, tem uma forma distinta, uma forma substancial distinta de um mineral, por exemplo, de uma rocha, ok? Então, o que ele não entende, o que ele faz é justamente, se você diz que a psique, primeiro que psique, dizer que alma e psique é simplesmente
transposição linguística, né? Porque psique é simplesmente o termo para alma em grego, né? Então, aqui, quando ele diz, por exemplo, quando ele fala que, se você quer dizer que a psique é as minhas sensações, os meus pensamentos, etc., então sim, aí o outro carinha lá, que eu esqueci o nome, ele acrescenta a coisa, são os choquinhos, né? Ou seja, e aí ele confirma, ou seja, ele está identificando esses fenômenos, né? Esses fenômenos psíquicos e noéticos, porque pensamentos e sensações não têm o mesmo estatuto cognitivo, né, dentro da estrutura humana. Aí ele diz que ambos são justamente se identificam com esses choquinhos, o que simplesmente não procede, né? As sensações dentro do âmbito da psique humana, elas têm componentes qualitativos irredutíveis aos componentes neurais, né? E assim também o pensamento, né, também até o momento não tem qualquer tipo de resposta para essa questão desde um ponto de vista redutivista nem eliminativista, que é a orientação materialista, as duas possíveis orientações materialistas para essa questão. Então, o Alberto Delissola ele está simplesmente fazendo uma petição de princípio na medida em que ele afirma isso, porque na medida em que há argumentos, né, você encontra em diferentes orientações, né? Você pode encontrar desde epifenomenalistas como o Frank Jackson ou o David Chalmers, perdão, até outras orientações mais de orientação aristotélica como o Edward Feser ou o Kripke, né, e entre outros, né? Então, simplesmente dizer que isso, né, é uma coisa meio, como ele vai dizer depois apresentando uma série de casos, como simplesmente uma incompreensão do fenômeno cerebral, quando muitos desses sujeitos têm formação, por exemplo, o David Chalmers, né, da disciplinas de neurociência, né, é simplesmente uma ignorância da parte dele, né, que simplesmente ignora completamente a produção acadêmica sobre a questão da natureza da mente. Mas prossigamos. Ter as minhas emoções, minhas sensações, minha consciência, é claro que eu acredito. Tá falando nos choquinhos na tua cabeça. Exatamente. Inclusive tem uma história muito legal envolvendo isso. Pode falar essa história? Pode, cara. Depois fechou. Cara, eu lembro que eu tava... Tinha um cara chamado Arthur Alberts, que nos anos 50 tava com a mulher dele na África. E ele era apaixonado pela música africana. Qual é essa história? Foi surpreender, você não sabe o que vai acontecer na história. Aí aconteceu, eu tava lá na música africana com o Jeep dele. E ele era apaixonado com a música africana. E ele levou um gravador. E ele começou a gravar a música africana. Foi gravando, apaixonado, fazendo lá o safari dele. E aí teve um show de música africana que ele ficou encantado. Falei, caramba, isso é legal demais. E aí ele gravou tudo e ele chamou os cantores. Chamou o cantor, vem cá pra você ver como que ficou a gravação. Anos 50, na África. Venha cá ver como que ficou a gravação do seu show. Aí o cara deu play, né? Lá no gravador, que estava ligado direto no Jeep. Aí quando o cantor viu a voz dele saindo do gravador, ele ficou desesperado. E isso é uma magia tremenda, isso é um demônio. Roubaram a minha voz, ela tá dentro do gravador. Roubaram a minha língua. Vou te matar. E começaram a querer matar o Arthur Alberts. Caralho. E pegaram uma faca e iam matar ele, aí ele arranjou um espelho correndo. Não, sua língua tá aí. Nossa, isso é muito perigoso. Isso é uma magia tremenda. E aí ele se salvou com o espelho. E quando a gente pensa na voz... Que loucura. Né? Cara, a minha voz, ela é leve. Ela some, eu falo que ela some. Como que a voz poderia, né, tá materializada? Pois é. E se a gente tivesse um aparelho altamente especializado, capaz de pegar as alterações... Primeiro, essa questão que ele faz aqui... como nós poderíamos materializar? A voz já é material, já tem uma determinação material. Essa pergunta já não faz sentido, já mostra uma ignorância sobre a natureza sonora da voz. A voz já é uma determinação material. Mas prossigamos, deixamos aqui ele explicar a questão. Ações que a minha voz faz no ar e me disse isso. E a gente desse o nome disso de microfone. Aí eu poderia pegar a minha voz, que parece que é totalmente etérea, e colocar em algo concreto. Aí você me pergunta, e a consciência? A consciência está no cérebro. Aliás, está no corpo todo, depois a gente até pode falar sobre isso. Está no corpo. Isso aqui já seria uma petição de princípio.
contra um sujeito que não defende essa tese. Por exemplo, se você está num contexto, né, em que você quer defender a redução ou a eliminação dos componentes da consciência aos componentes cerebrais, isso seria simplesmente uma petição de princípio, pois o que está em questão é justamente isso. Você simplesmente admitir isso quando você deveria demonstrar isso ou apresentar razões para isso é simplesmente uma petição de princípio. Não, mas só no corpo é uma magia tremenda, né? No final das contas, quando as pessoas não acreditam muitas vezes que é possível a gente ter toda a nossa consciência no cérebro, sinto que às vezes as pessoas estão como aquele africano, sabe? Que Não, nada a ver, irmão. por não entender como que o cérebro funciona, como a história de Phineas Gage, a história de Phineas Gage é boa zona também, que tem a ver com isso, que os nossos comportamentos, cara, se você pegar seu... Esse caso ele vai dar um outro caso do Phineas Gage, mas essa outra questão do Phineas Gage também vai justamente em um ponto que eu quero fazer, que é justamente o seguinte: uma das características, né, que, por exemplo, você vê, por exemplo, na medicina baseada em evidência, na psicologia baseada em evidência, que são tentativas de fornecer um tratamento mais científico para essas disciplinas, né? O que elas mais criticam na série de abordagens, por exemplo, na psicologia com relação à psicanálise, por exemplo, né? O caráter não científico, a não confirmação científica da psicanálise, é justamente porque os psicanalistas eles se valem de evidências anedóticas, né? Isso aconteceu, por exemplo, agora nesse negócio, que eu não vou mencionar o nome porque pode dar algum problema, né? Mas a psicanálise, por exemplo, o problema dela, do estatuto não científico dela, é justamente porque ela se baseia inteiramente em evidência anedótica, né? Evidência anedótica e evidência de consultório. Ela não submete a um crivo mais rigoroso da evidência que ela apresenta, né? Então, nesse sentido, o que o Delissola acabou de fazer aqui é justamente um caso que fere uma determinação científica, não uma orientação científica, que é justamente se valer de evidência anedótica como evidência determinante de uma tese que ele quer mostrar. No caso aqui, ele quer demonstrar, ele quer sustentar, fornecer razões para a conclusão de que a natureza da mente é fundamentalmente material. E o que ele faz é apresentar razões anedóticas para essa conclusão. E isso é um procedimento justamente anticientífico, né? Nessa medida, toda a apologia que ele faz aqui da ciência não se concretiza na sua própria vida e na sua própria ação, né? Porque ele, na tentativa de defender uma suposta tese científica, se vale de um procedimento não científico, que é o uso de evidência anedótica, né? Segundo, né, outro ponto, né, é que o que ele quer apontar justamente aqui com o caso tanto do Phineas Gage quanto do Albert, principalmente no caso do Phineas Gage, como a gente vai ver, é justamente... Eu vou comentar logo o caso do Phineas Gage, vocês podem olhar lá no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição o vídeo original, o vídeo inteiro, né? É que o Phineas Gage foi um caso esdrúxulo em que ele teve a sua cabeça, né, perpassada por uma barra de aço, e essa lesão acabou alterando as suas próprias relações com sua família, etc., né, causando uma série de comportamentos desviantes, né? E o que eles tentam mostrar aqui é justamente que essa visão de que a mente completamente descolada do corpo, ela simplesmente não faz sentido, porque, aliás, o ponto que ele quer mostrar é justamente o seguinte, que o materialismo é verdadeiro porque ele mostra, por exemplo, esses casos, essas evidências mostram de que há uma relação fundamental entre os fenômenos da consciência e o corpo, ou seja, uma alteração brutal na consciência, como esse caso do Phineas Gage, mostra que a mente está diretamente relacionada com o corpo. Só que isso não é uma evidência que demonstra a tese do materialismo de maneira alguma, né? Porque ele pensa que defender que há um componente irredutível da mente com relação à estrutura neurológica pressupõe uma espécie de descolamento entre a mente e o corpo, né? Uma espécie de
uma espécie de cartesianismo, né? Um dualismo cartesiano, coisa que é simplesmente falsa. O que ele está pensando na mente dele é uma espécie de disjunção, né? Ou o materialismo é verdadeiro, ou a compreensão cartesiana da mente é verdadeira. Nós temos evidências decisivas que mostram a falsidade que mostram que a visão cartesiana da mente é falsa. Logo, a visão materialista da mente é falsa. Isso é claramente um falso dilema. Isso é um argumento falacioso, né? Porque ele pressupõe que somente essas duas alternativas são exaustivas, né? Elas simplesmente exaurem todas as possibilidades de discussão sobre a natureza da mente, o que é simplesmente falso, né? A começar porque há diferentes tipos de dualismo. Nem todo dualismo pressupõe dualismo de substância, há dualismo de propriedades. A compreensão aristotélica, embora alguns autores digam que ela é um tipo de dualismo, eu não acho propriamente adequado dizer que ela é um tipo de dualismo, porque ela é uma articulação, a metafísica subjacente, a metafísica aristotélica, ela não parte dessa estrutura em que você tem res cogitas e res extensa, né? Ela é uma completa negação e rearticulação de uma filosofia da natureza. Então eu não penso que faça muito sentido manter essa terminologia de dualismo aplicada à proposta aristotélica. Então, mas o ponto central aqui é que o raciocínio do Delissola é falacioso, porque ele parte do pressuposto de que ou o naturalismo é verdadeiro, ou o materialismo, né, redutivista é verdadeiro, ou o cartesianismo é verdadeiro. Como o cartesianismo é falso, então eu concluo por silogismo disjuntivo que o materialismo redutivo é verdadeiro. Ok? Então, isso é simplesmente falso porque não há só essas duas possibilidades, né? Não há só essas duas possibilidades disjuntivas, né? Há outras. Então, para partir desse pressuposto, você precisa simplesmente negar essa premissa da disjunção, que não há um terceiro ou uma quarta, quinta possibilidade de teoria que explique as relações entre mente e corpo, né? Então, o Delissola simplesmente falha nisso. Mas vamos continuar aqui. Corpo. Pô, tu não vai contar a porra da história? Muito bom. Se você pegar, por exemplo, cara, cara, se você for lá fazer sua barba, passou um dia, não deu nada. Eu vou passar essa parte aqui porque ele vai explicar justamente a parte lá do Finas Gate, né? Aí você fala, olha, é cientificamente comprovado. Vamos ver aqui, vamos Que eu passar fico logo assim, para a se parte lá que ele fala sobre ciência e Não tem pseudociência. Não tem uma receita. Mas tem um caso interessante que os danos no córtex pré-frontal, eles costumam levar à impulsividade. Tem um caso bem interessante. Costumam levar uma maneira de dizer estatisticamente que é uma propensão, né? Uma propensão probabilística, né? Ou uma correlação, né? É até impreciso dizer o que costumam levar. O que você quer dizer com isso? Que é uma correlação, que é uma propensão? Engraçado, a gente nem combinou, hein, cara, de contar a história É que a gente é E cabe dizer também que correlação probabilística é uma condição necessária, mas não suficiente para causalidade, né? Então, se ele estiver tentando aqui fazer se ele estiver apresentando isso como uma razão para concluir a identidade entre os fenômenos mentais e os fenômenos corpóreos, né, ou físicos, né, ou neurológicos, ele também aqui estaria cometendo um non sequitur, né, porque ele estaria justamente partindo do pressuposto de que a correlação é uma condição suficiente para causalidade, coisa que não é. foda, velho. Pô, essa é legal, cara. Assim, se esse cara falar merda, eu tô fudido. Só explica o que é pseudociência. Pseudociência é tudo aquilo que você apresenta como sendo ciência, mas pegadinha do malandro, não é ciência. Entendeu? Baseado em afirmações que não são cientificamente corretas. Tipo a Terra plana. Aí tem toda uma teoria pseudocientífica. Porque é diferente da fé. Por exemplo, quando veio... Aqui, novamente, cai no mesmo problema que eu mencionei anteriormente. Você definir ciência como aquilo que tem pretensão científica, uma pretensão científica aparente, né, é simplesmente ininteligível se você não explica primeiramente o que é a natureza do método científico, né? Você simplesmente não entende o que é isso. Você dizer que a pseudociência
é uma pretensão aparente de ciência, né? Algo que se apresenta como ciência, mas é pegadinho do malandro, é simplesmente ininteligível se você não define, justamente, não apresenta um critério de demarcação para o que é o científico, para o que é o científico. Então, a questão aqui fica simplesmente pairando no ar, né? O Deli Sola finge que apresentou uma definição de pseudociência razoável e as pessoas que não entenderam fingem que entenderam, né, o que é pseudociência. O Rodrigo Silva, inclusive, veio cá. Cara, você vê que eu assisto, né? E eu discordo de quase 90%, mas é muito bom. Eu discordo em relação à ciência, é claro que eu discordo de quase tudo. Mas que ele comenta que, né, que Adão foi feito já velho e, enfim, pra mim, enfim. No momento que ele fala na base da fé dele, não é pseudociência, claro que não. Mas se ele fala, olha, é cientificamente comprovado, não ele, né? Alguém fala, fora do campo da religião, é cientificamente comprovado tal coisa, e não é? Não, cara, mas aí o negócio é pseudociência. Então, a pseudociência é toda vez que você cria toda uma estrutura para fingir que o negócio é ciência, e o negócio não é. E aí tem um caso interessante, que foi parecido com o Phineas Gage, um cara tinha uma enteada de 12 anos, mais ou menos. Isso está tudo no livro Incógnito, do Eagleman. Quem buscar depois, não tem... Esses pontos aqui foram os pontos centrais, na verdade. Como vocês podem ver aqui, o vídeo tem 11 minutos, né, e já está com 9 e pouco. Então ele vai apresentar novamente essas coisas de evidências anedóticas. Mas, novamente aqui, esse comentário, por exemplo, que ele faz do Rodrigo Silva, né, se eu não me engano, ele é adventista, né? Então, esse caso que ele dá, por exemplo, né, já não faz muito sentido, porque ele parte do pressuposto, que é um pressuposto cientificista, que, na verdade, a gente não pode nem dizer muito bem o que é que ele quer dizer com isso, porque ele não definiu qual é o âmbito científico, mas eu pressuponho, dado o que ele disse até o momento, que provavelmente ele identifica a ciência com o método científico com a ciência natural, principalmente tomando... Na verdade, não posso... sobre qual o método prioritário, qual a orientação prioritária, porque a ciência moderna se consolida, como eu falei, baseada em 2 eixos fundamentais, o empirismo e a matematização da natureza, né? Vai depender qual desses esses dois polos, né? Esses 2 eixos, melhor dizendo, ele toma como principais, porque determinados cientificistas tomam, por exemplo, o Rosenberg toma o polo da matematização como principal. Outros, como verificacionistas, né, tomam o polo empírico como o principal. Então vai depender disso. Mas o ponto central aqui é que se ele não definir isso, se torna ininteligível o que ele quer dizer, na verdade. Mas, admitindo o cientificismo da maneira como ele parece admitir, seja em qual das orientações ele tome como prioritária, isso é simplesmente uma petição de princípio, porque você está partindo do pressuposto que só esses âmbitos que são regidos por esses eixos, né, são capazes de desenvolver metodologias com confiabilidade epistêmica, né? Isso é simplesmente falso, porque você pode claramente encontrar casos de resultados em que foram gerados conhecimentos de forma confiável, epistemicamente confiável, em âmbitos não empíricos, né? Por exemplo, a matemática, né? Ou mesmo ciências filosóficas como a metafísica ou a ética, né? Podem gerar conhecimentos de uma forma epistemicamente confiável e nem por isso eles serem empíricos, né? ou matematizáveis, ou completamente matematizáveis, né? Porque em certas áreas, por exemplo, da metafísica, você pode, de certa maneira, utilizar métodos formais, não propriamente matemáticos, porque eles não são propriamente quantitativos, mas utilizam sistemas formais como meios de formalização, pelo menos parciais, de certos domínios, né? Mas, basicamente, a gente vê que, como comentário geral, o que orienta o Deli Sola e também o Vitor Santos, embora o Vitor, acho que é Vitor Santos mesmo, o Vitor metaforando, né, vou chamar assim, o que se apresenta aqui no caso é que eles têm uma visão completamente ingênua, né, tanto das questões filosóficas subjacentes aos tópicos que eles discutem, quanto da própria discussão sobre o método científico e a questão das discussões em torno do critério de demarcação, né? Todos eles não têm conhecimento sobre a discussão séria sobre esses assuntos, sobre esses tópicos de investigação.
E isso faz com que as posições que eles apresentam no vídeo, né, sejam posições teoricamente ingênuas, né, e que são facilmente demonstradas como insatisfatórias. Então, basicamente, é isso que a gente constata aqui nesse vídeo. Então, basicamente é isso, pessoal. Se vocês gostaram se vocês gostaram, deem o seu like aí. Não se esqueçam de se inscrever, se você não for inscrito, se inscrever no canal. Se você for inscrito também, coloque aí aquela sinetinha aí, né, a sininha, né, como diz aí o Nando Moura. E até mais.